Olá, meus cientistas, tudo bem com vocês? Sou o Daniel Augusto, do canal 100 Meias Verdades, tá? Hoje eu vou falar de ciência para agradar vocês. Então vamos lá. Qual é o tema de hoje, Daniel? Eu vou falar o seguinte, é uma pergunta bem interessante. Será que as ciências estão baseadas no método científico? Ou seja, o que elas ensinam está respaldado cientificamente? É de fato comprovável? Boa pergunta, hein? Será que o negócio é mais ou menos feito lá assim, meio de forma relativa? Então vamos responder essa pergunta, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, o campo da ciência está dividido em grandes 5 áreas, tá? A primeira é das ciências naturais, segundo das ciências biológicas, terceiro das ciências humanas, quarto das ciências formais e quinto das ciências aplicadas. As ciências aplicadas também é chamada de tecnológica, tá? Onde está a informática, a engenharia civil, mecânica, engenharia elétrica, né? E também a medicina e tudo mais, tá? Então, ou seja, elas é a aplicação da ciência. Na verdade, elas não são ciência propriamente dita, entendeu? Elas se utilizam dos avanços científicos para criar tecnologias, tá? A medicina em si, ela não é científica. Não tem um médico que é cientista, o médico é cientista. Não, o médico não é um cientista, é uma pessoa que vai diagnosticar com base, né, em exames laboratoriais, exames clínicos, né, e tudo mais, de imagem, tudo, e vai ver o que você tem e, com base no conhecimento dele, vai dizer, olha, você está com esse tipo de doença, ou, né, com esse tipo de probleminha, e a gente vai passar um remédio X para sarar esse problema. A informática é a mesma coisa, ela não são cientistas da informática que tem lá, são pessoas técnicas lá que entendem como é que faz isso, aquilo, vai formular um programa, tudo bonitinho, vai mandar. E o engenheiro é a mesma coisa, vai construir um prédio, vai fazer um carro, então ele vai nessa forma. Então não tem nada de científico, eles não fazem ciência, eles aproveitam a ciência para criar esses aparelhos tecnológicos, ok? Ou construções, o que for, tá bom? Então vamos lá. Já as ciências formais, Daniel, é ciência? Tem esse nome pomposo, chama-se até de ciências exatas, né? Por conta da matemática, né? Exatidão da matemática, da lógica e tudo mais. Tem a estatística, tem a linguística, eu vou até colocar no meio a gramática por minha conta e tal. Então, o que acontece? Essa tal de ciência formal, na verdade, não é ciência, isso é mera convenção. Um número não é uma ciência, não existe um fenômeno ali a ser investigado, criar-se hipótese e fazer experimento. O número é aquele, ele não vai mudar, você não tem como entender o número, né? Aquilo é um fenômeno, aquilo não é um fenômeno, aquilo é um número, é um símbolo só que está ali, é um algarismo que corresponde, por convenção, ao número 1, ou número 2, ou número 5, ou número 10, isso e aquilo. É uma mera convenção, em que você, conjugando com os sinais de operações matemáticas, você vai dizer se vai somar, vai dividir, vai subtrair, tudo mais. Então é mera convenção, tá? Eles não são fenômenos, eles não têm vida própria, entendeu? É uma mera simbologia, como é também na gramática, na linguística, é meros fonemas que você fala, tá? Sons que você solta, que é traduzido isso em letras, que vão virar sílabas, e sílabas em palavras que vão formar frases. Simplesmente isso. Entendeu? É muito assim, né? É realmente uma coisa muito bacana, pode ver isso aqui, mas não é um fenômeno,
é simplesmente uma simbologia, é uma convenção, tá ok? Então é basicamente isso. Então isso não é ciência, tá? Então vamos para outra ciência, dita ciência, ciências humanas. As ciências humanas, embora tenha fenômenos lá, né, tenha, vamos dizer assim, as revoluções, os movimentos sociais, né, as conquistas, né, o, a evolução social e tudo mais, e as forças políticas e tudo mais, a história ali e tudo, porque ela, o que vem a ser as ciências humanas? É a história, é a sociologia, a ciência política, o direito, a economia, a antropologia e várias outras, né? Então, todas elas não conseguem reproduzir um determinado fenômeno. O fenômeno é único, né, nessa área das ciências humanas. Então não tem como você pegar todos os componentes que constituíram aquele determinado fenômeno, então você conseguir reproduzi-lo igualmente em outra parte do mundo, em outro tempo. Não tem como, tá? Não tem como fazer isso, tá? Todo fenômeno histórico, político e social, ele é único. Não tem como reproduzi-lo. Você vai entendê-lo, vai tentar dar algumas respostas, fazer alguma análise sobre aquilo, mas você não consegue reproduzir. Portanto, você não pode aplicar o método científico a ele. Então, essas ditas ciências humanas, elas não, na verdade, não são ciências, tá? Ao pé da letra, isso é sempre ao pé da letra, tá? Me dói muito isso porque eu sou cientista político, né? Me dói pra caramba, e ciências jurídicas também, né? Nossa, sou formado nessa área, então eu tenho que admitir, né? É cruel, mas é verdade, não é ciência, tá bom? Vamos para lá, vamos para adiante. Ciências biológicas. Gente, ciências biológicas, o que vem a ser? É a botânica, é a zoologia, é a genética, né? Tudo que está envolvido na parte humana, veterinária, o que for, né? Então, as ciências biológicas, ela tem um diferencial em relação às outras três áreas da ciência, tá? Das áreas do campo das ciências, né? Que é a humanas, a formal, ciências formais e a ciência aplicada. Porque essa aí já tem muita coisa que é científica. Aí vale fazer uma ressalva, gente. A ressalva não, melhor, uma explicação. Nenhuma ciência é completamente científica, ou seja, todas as suas leis, todos os seus pontos ali que estão, que formam a ciência, elas não são comprovadas cientificamente. Nem tudo é comprovado cientificamente, tá? Então é isso que é importante dizer, para a gente tirar aquela máscara. Ah, não, isso aqui é científico, tudo ali é comprovado, ninguém não pode se questionar e acabou. Não, não é assim. Não existe nenhuma ciência que seja dessa forma, infelizmente. Eu pensava até pouco tempo que era assim, mas na verdade, depois de muita análise, a gente vê que não é. E eu não estou falando por falar, eu comprovo isso, tá? Então vamos lá. Na biologia, por exemplo, né? Porque no ensino médio você aprende três ciências, né? Básicas, né? As principais: biologia, química e física, tá? Então elas são, por essência, ciência. Então vamos ver se elas são realmente ciência na sua 100%. Bom, então vamos lá. Biologia. Então vamos lá. Biologia. Teoria da evolução. Começa já para quebrar as pernas. Teoria da evolução. É comprovado cientificamente? Tem como comprovar que foi dessa forma? Tem como fazer
usar o método científico, pegar o fenômeno da criação e reproduzi-lo indefinidamente? Não tem. Simplesmente não tem. Então aí já quebrou as pernas da biologia, tá? É mera teoria. A evolução é uma teoria, não é uma constatação científica. Ela é tão imprecisa quanto o criacionismo, tá? Então é imprecisão, é fé. Você não, ali o teoria da evolução é mera fé, é crença. Quem fala que aquilo é uma verdade científica é uma pessoa que está totalmente equivocada, tá? Está precisando estudar mais. Bom, já na química, muita coisa ali é científica, correto, concordo. Mas e a teoria atômica? É científica? Os átomos ali e tal, isso, aquilo, que é composto disso, que é composto daquilo. Entendeu? Então tem uma certa relativização ali. Não dá para saber. Que H2O é o hidrogênio com 2 oxigênios, isso, aquilo. Né? H2O é hidrogênio, né? 2 hidrogênios com 1 oxigênio, né? Melhor dizendo. Então, isso aí é comprovado? Tem como comprovar isso? Dá para ver? Alguém filmou aquilo, tirou uma foto? Não. Por quê? Porque você não consegue ver o átomo. O átomo é tão pequeno que não só o seu olho consegue ver, como nenhum microscópio consegue ver o átomo. Então é só chute. Entendeu? Aí se vê, aí vamos dizer assim, os químicos fazem algumas experiências que chegam à conclusão. Correto. Nesse ponto eles estão certinho, bonitinho. Mas se a gente vê lá no átomo mesmo, para ver o nêutron, o elétron, o próton, isso, aquilo, que também se mistura com um pouco de física, não dá para comprovar. Tá? Então a física e a química, nesse ponto, eles é mera crença, é uma mera fé que aquilo ocorre daquela forma. Tanto é que são chamadas teoria atômica. Então, tanto a física e a química, elas esbarram aí. Aquilo ali não dá para comprovar, é uma mera teoria. Então, o pessoal aceita. Aí, de vez em quando, eles dão uma mudadinha aqui, porque não comprovam um determinado fenômeno. Aí muda ali, porque também não está muito certinho, e vai adequando. Entendeu? É uma coisa dinâmica, todo momento eles vão mexendo. Então não existe uma verdade, tá? Ali nesse aspecto. Porque ciência tem que ser comprovado cientificamente, através do método científico, em que a gente vê o fenômeno, traça algumas hipóteses, faz experiência para checar qual a hipótese que está correta e chegar a uma conclusão. Essa conclusão pode dizer que uma das hipóteses está certa, ou que nenhuma está certa e aí ficou na estaca zero. Aí vai ter que fazer novas hipóteses e checá-las, ok? Então é isso que é o método científico. Então a gente não pode tentar deixar de lado isso e tentar passar por cima e falar que é ciência mesmo. Então, boa parte das ciências que a gente considera como ciência tem alguns pontos que não são científicos. Então, nós não podemos dizer que ela é totalmente científica. Tem alguma parte que não é científica, principalmente nas ciências naturais e nas ciências biológicas. Já nas demais ciências que eu falei, essa aí praticamente não tem nada de científico, entendeu? Ou como eu já expliquei, não vou repetir para não ficar cansativo, não são científicas. As ciências humanas, as ciências formais e as ciências aplicadas não tem nada de científico, tá? Elas usam aqui a colar alguma coisa, mas elas em si não são científicas, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.